Quest simula cenário para 2026 com Lula, Marçal e Tarcísio, ou seja, simulado para a presidência da República de 2026. A Quest divulgou hoje uma pesquisa eleitoral simulando um cenário presidencial para 2026. Lula, o atual presidente da República, 32% das intenções de voto, segundo a pesquisa Genial Quest divulgada neste domingo. O ex-candidato Pablo Marçal, candidato à prefeitura da capital paulista, aparece na sequência com 18%. Olha aqui, Tarcísio, 15%. Tarcísio de Freitas, o atual governador do estado de São Paulo. É surpreendente. Pablo Marçal continua usando as redes sociais para aumentar sua influência. Mesmo com ataques da mídia e de jornalistas, em uma pesquisa recente feita pela Quaest para as eleições presidenciais de 2026, Pablo Marçal aparece em segundo lugar, atrás de Lula e à frente de Tarcísio. Mas mesmo com tudo isso, Pablo Marçal ainda corre o risco de se tornar inelegível para a próxima eleição. Confira tudo isso a seguir no canal Ponto de Vista Político. Vamos aqui aos números, minha gente. Olha só qual é o resultado. Quem você acha, hein, que venceria entre os três? Vejam aqui os resultados dessa pesquisa. Lula, o atual presidente da República, 32% das intenções de voto, segundo a pesquisa Genial Quest divulgada neste domingo. O ex-candidato Pablo Marçal, candidato à prefeitura da capital paulista, aparece na sequência com 18%. Olha aqui, Tarcísio, 15%. Tarcísio de Freitas, o atual governador do estado de São Paulo. Eles teriam esses números numa disputa hipotética, tá bom? Uma hipótese do que seria o cenário caso os três estivessem na disputa. Baseado no histórico político aqui da cidade de São Paulo, o senhor vai cumprir os 4 anos de mandato caso seja eleito, independente da conjuntura política, ou a conjuntura política de 26 é que vai decidir se o senhor vai até o fim ou não, caso seja eleito? Eu nunca escondi que eu serei presidente do Brasil. Eu vou mudar São Paulo para provar para o mundo inteiro, não é só para o Brasil, não, que tem como o brasileiro ser o povo mais próspero da terra. É sobre prosperidade. Eu sou o estilo de José do Egito aqui nessa cidade e para esse país. Agora, eu vou deixar bem claro uma situação. O Tarcísio apoiando o Ricardo, insistindo nisso, o Bolsonaro está certo da leitura e eu vou refazer a leitura. Sem Bolsonaro elegível, a gente tem um Tarcísio. A gente tem um Zema para vir de vice, que já pediu, tem bons governadores, o Ratinho, tem uma turma muito boa. Mas, se o Lula morrer, eu saio candidato a presidente do Brasil. Então, a única condição que eu vou colocar vai ser essa. Por quê? Eu acredito que o Bolsonaro ele vai voltar a ter elegibilidade, é remota, mas eu acredito, tinham 3 processos, e ele conseguiu reverter 1, falta 2. Vai ter que ter humildade para fazer isso, reconhecer erro, pegar alguma outro tipo de sanção e resolver. É assim que funciona. Eu acredito num plano brilhante. Em 2026, o Lula perdendo para o Bolsonaro, que aí vem uma revolta popular, de vamos devolver isso aqui, porque o governo do Lula hoje já fez um rombo fiscal em 24 meses, menos de 24 meses, de quê? Mais de 1 trilhão. Se ele repetir essa merda, ainda mais agora que ele trocou o presidente do Banco Central, ele vai baixar a taxa de juros e vai gastar como uma pessoa, um filho pródigo, que é o que ele está. Minha visão em relação ao Lula é que ele é o filho pródigo. Pegou a riqueza de um povo e está gastando tudo, que é a última chance dele. O que acontece? Se for o cenário perfeito, Bolsonaro presidente de novo, Tarcísio governador reeleito, parando de falar essas asneiras, Marçal na prefeitura de São Paulo e a tríplice coroa. Não funcionando nada disso, não tendo ninguém, eu já deixo para o povo de São Paulo saber. Com a morte do Lula, pode escrever assim na notícia. Se Lula morre, porque ninguém dura para sempre, eu viro candidato a presidente, porque nem Tarcísio vai dar conta, porque ele apoiou o cara errado, o Bolsonaro vai estar inelegível e eu quero servir o Brasil. Só nessa hipótese, tá bom? Coletiva, mas ele frisou mais uma vez esse seu interesse. O problema é que ele vai ter que lutar na justiça para conseguir ser candidato em 2026, porque tem alguns empecilhos, é isso que o Paulo Capelli contou para a gente aqui na matéria. Um dos empecilhos que pode acabar atrapalhando o ex-coach a participar da eleição presidencial de 2026 foi o laudo falso, que ele acabou publicando, um laudo falso de um médico que inclusive já faleceu, que teria assinado esse laudo de bolos da utilização de drogas aí por bolos, laudo que foi falso e que foi comprovadamente mostrado como falso. Um outro imbróglio, vou voltar aqui a matéria para vocês.
um outro imbróglio que pode torná-lo inelegível, apura o pagamento em dinheiro a seguidores que compartilhavam os seus vídeos nas redes sociais. Inclusive, a Justiça Eleitoral acabou derrubando as redes sociais de Marçal mais uma vez neste último sábado. O quarto imbróglio judicial está na esfera criminal e é uma tentativa de homicídio e omissão de socorro. Quando Pablo Marçal tinha um reality show, ele havia levado um grupo de alunos a um morro em condições climáticas adversas. Pablo Marçal, então, já manifestou a sua intenção em concorrer à presidência da República em 2026, mas o advogado dele vai ter um trabalhinho, viu? Vamos ver, ainda tem muita água para rolar, 2026 ainda faltam quase 2 anos. Vamos ver como é que vai ser essa disputa aí.